Pois é, pois é, pois é poesia, poesia ou não. Biografia em grego clássico significa escrever a vida. É um gênero literário em que o autor narra a história da vida de uma pessoa ou de várias pessoas. A primeira biografia, na verdade, uma autobiografia de que temos notícias, segundo os especialistas no gênero, é a de Dário, rei da Pérsia. Tem pelo menos 2.500 anos, mas Rui Castro, no seu livro A Vida por Escrito, arrisca que o primeiro borrão na parede da caverna já é uma biografia. Isso há 10.000 anos ou muito mais. Se isto ou se aquilo, o fato é que a coisa pegou. No curso do tempo apareceram muitos outros, para citar apenas dois mais importantes, o grego Plutarco e o romano Suetônio. Ambos escreveram sobre os poderosos do seu tempo, porém com pontos de vista diferentes. Já no Brasil, a primeira biografia foi a obra Vida do Padre Manuel da Nóbrega, escrita por Fernão Cardim no século XVII. Essa obra é um relato detalhado da vida e obra do Padre Manuel da Nóbrega, um dos fundadores da cidade de São Paulo e um importante jesuíta no período colonial. Mais recentemente, Fernando Moraes e Rui Castro revigoram o gênero, tornando-se assim um filão do mercado editorial. As biografias têm uma influência direta nos leitores. Só para dar um exemplo, em 1988, por aí, a bossa nova estava praticamente esquecida. O lance do momento era outro. Quando Rui Castro lançou Chega de Saudade em 1990, a bossa nova voltou a ser falada. A biografia de Castro teve 28 reimpressões, mais de 86.000 exemplares vendidos e foi traduzida para diversos países. Além disso, é considerada um marco na reconstituição da história da bossa nova e da vida cultural carioca da época. Além do mais, os dois já citados, Fernando Moraes e Rui Castro, temos ainda Lira Neto, Júlio Maria, Teresa Monteiro, Tom Farias, Mário Magalhães, esse autor de biografias e conhecido por sua atuação em defesa da liberdade de expressão e contra a censura prévia de biografias, e muitos outros biógrafos. Assim como perguntam por aí se uma carreira acadêmica cabe no Lattes, o Pois é Poesia deste mês pergunta: uma vida cabe num livro? Agora eu queria chamar, já vou direto, Teresa Monteiro. Teresa Monteiro é professora, atriz e biógrafa, doutora em letras pela PUC-Rio com a tese Yes, Nós Temos Clarice, a divulgação da obra de Clarice Lispector nos Estados Unidos em 2001. A professora Teresa Monteiro dedica-se há mais de 30 anos aos estudos claricianos e à divulgação do legado de Clarice Lispector. Mestre e doutora em letras pela PUC-Rio, publicou em 1999 Eu Sou uma Pergunta, uma biografia de Clarice Lispector, editora Rocco, fruto da sua dissertação de mestrado em literatura brasileira. Em 1996, um divisor de águas nos estudos biográficos claricianos. Aliás, uma nova edição da obra foi publicada pela Rocco, revista e ampliada sob o título A Procura da Própria Coisa, uma biografia de Clarice Lispector, 2021. A sua tese de doutoramento, Yes, Nós Temos Clarice, 2001, é um marco na investigação da internacionalização da obra da escritora. Bom, Teresa Monteiro, querida, seja muito bem-vinda ao Pois é Poesia. É um prazer poder te rever, mesmo que online, né? Mas é um prazer te rever. Tudo bem, querida? Tudo bem, Reinaldo. Prazer te rever nesse programa incrível. O programa que já completou 1 aninho de vida, e está bem interessante, vários convidados bem interessantes, trabalhos interessantes. Teresa, eu queria já te perguntar uma coisa. A obra da Clarice Lispector é teu objeto de pesquisa e estudo desde os tempos da faculdade, certo? Foi isso que te levou a biografá-la, ou já tinha um contato? Como foi essa aproximação da obra
de Clarice Lispector, como, no caso, como um pensamento de concretizar a biografia de Clarice, não meramente um estudo, enfim. Porque eu era uma leitora de Clarice Lispector, né? Tudo começa com a leitora. A leitora, um dia, né, resolve escrever a biografia, porque não existia, na época não se tinha uma biografia de Clarice Lispector, nós tínhamos pequenos estudos, né, ensaios biográficos. Então, foi aí que eu, estimulada por uma grande amiga, Regina Souza Vieira, que já fazia, né, pós-graduação na PUC, ela me incentivou. Se inscreve no mestrado, vai fazer o mestrado, e no mestrado você faz a biografia da Clarice. Foi aí que tudo começou. Quer dizer, a dissertação de mestrado, né, foi uma pesquisa que eu comecei reunindo todo o material para poder chegar ao meu objeto de estudo tão desejado, né, que era uma biografia da Clarice Lispector. Certo. Inclusive, depois eu vou fazer, não agora, eu vou fazer uma outra pergunta que tem essa relação com uma admiradora e uma biógrafa dessa admiradora. Então, como que você resolve isso? Mas a próxima pergunta é a seguinte: você tinha lançado a biografia de Clarice, Eu Sou uma Pergunta, em 1999, como está na sua mini bio aqui, mas decidiu então relançá-la em 2021, revista e ampliada, com o título de A Procura da Própria Coisa. O que te levou a isso? Foram novas informações sobre Clarice? Foi devido ao centenário do nascimento da autora em 2021 ou apenas uma sugestão da editora Rocco? O Eu Sou uma Pergunta, como eu estava explicando anteriormente, ele é fruto de uma dissertação de mestrado, que foi editada em 99, mas a dissertação ela foi defendida em janeiro de 1996. Então, quando essa biografia saiu pela Rocco, a Rocco tinha acabado de comprar os direitos autorais da obra de Clarice Lispector. Então, a Rocco começou a reeditar as obras de Clarice, e aí, por isso, ela se interessou pela biografia, que era um trabalho completamente inédito, porque o Eu Sou uma Pergunta, ele se apoia em fontes primárias. Nós não tínhamos, até então, todo o percurso da Clarice Lispector, da Ucrânia até o Rio de Janeiro, tal como eu trouxe na biografia. Então, a Rocco ficou surpresa com essa pesquisa, né, que era de grande vulto. Então, quando a Rocco publicou, digamos assim, a biografia cumpriu, naquele momento, digamos assim, esse buraco, digamos, que havia no campo biográfico, né? E, desde então, outros trabalhos foram surgindo, né? Uma edição anterior, que vinha já desde 95, que não tinha essa cobertura, mas que era mais um ensaio no nível biográfico, literário, né? Biográfico literário. Muitos anos depois, veio a biografia de um norte-americano, Benjamin Moser, né? Que, digamos assim, que reuniu o que já existia, digamos, no campo da biografia de Clarice e ampliou no sentido de colocar um foco nas origens judaicas de Clarice Lispector. E, enquanto isso, o Eu Sou uma Pergunta, que tinha sido publicado lá em 99, começou a desaparecer no mercado editorial. Foi literalmente sendo vendido, se esgotando, as pessoas, claro, dentro da academia se falava, se estudava, mas assim, ele foi desaparecendo. Então, o que aconteceu? Quando veio o centenário, em 2020, a editora Rocco prontamente disse: Tereza, vamos reeditar, porque já estava esgotado, inclusive já tinha esgotado o Eu Sou uma Pergunta. Vamos publicar o Eu Sou uma Pergunta. Só que aí eu fiz uma contraproposta. Falei: olha, se vocês querem publicar, eu quero, então, fazer uma edição ampliada, porque eu tenho material guardado, né, que é natural. A gente nunca usa tudo que a gente pesquisa. Então, paralelamente, eu terminava um trabalho para a Rocco, que foi feito em equipe, que foi Todas as Cartas, né, que foi publicado no ano do centenário, e eu prometi para a editora que eu publicaria, então, essa edição, que chamou-se A Procura da Própria Coisa, né, no ano seguinte, em 2021. E foi aí que surgiu essa nova edição, que já está, né, no mercado, com uma aceitação muito grande, que é o quê? Que é trazer o Eu Sou uma Pergunta de volta, com algumas alterações. Eu acrescentei um diário de bordo, onde eu mostro para o leitor todo o meu processo como biógrafo.
quem ler hoje A Procura da Própria Coisa vai ler o Eu Sou uma Pergunta, que foi publicado em 99, com os bastidores, com que eu chamo desse diário de bordo que eu vou colocando, mostrando como eu cheguei àquelas pontes, qual a bibliografia que eu usei, os depoimentos que foram relevantes, entendeu? E eu acrescentei 3 partes inéditas, com material inédito, né? Só para citar um deles, que eu encontrei uma entrevista de Clarice Lispector, que ninguém, nem eu mesma sabia que existia, que é uma entrevista que ela concedeu ao Araquém Távora, em 1976, na então TVE, que é a nossa atual TV Brasil. Quer dizer, esse trabalho, por exemplo, que você faz com o seu programa, né, tem pioneiros. Então, eu sempre gosto de parabenizar, e por isso que eu te admiro no teu programa, porque é isso, porque lá atrás existiu uma pessoa chamada Araquém Távora, pouco falado, e que eu tive assim, o privilégio de conhecer de perto o trabalho dele, porque eu resgatei essa entrevista e fui atrás dos outros trabalhos. Então, assim, A Procura da Própria Coisa é justamente a reunião desse novo material completamente inédito, toda a participação de Clarice, monitorada na ditadura militar, fotos inéditas do passeio dela em Recife, os bastidores da criação da Paixão Segundo de H e Água Viva, quer dizer, são passagens, né, dessa vida literária que até então, depois de tantos anos de investigação, né, porque nós temos outros biógrafos, que não tinham vindo à tona. Mas por quê? Porque eu justamente eu priorizo assim, eu trabalho com as fontes primárias. Então, arquivos públicos, que eu sempre defendo, que eu gosto de defender, que estão na Procura da Própria Coisa, que é o Arquivo Nacional, que é o APERJ, né? que são os arquivos da Fundação Casa Duque Barbosa, do Instituto Moreira Salles. Quer dizer, quem faz biografia, já que o programa trata-se de biografia, nós temos que defender com unhas e dentes os nossos arquivos públicos, porque isso eu afirmo. Sem esses arquivos públicos, nós não teríamos a biografia da Clarice Lispector. Interessante isso que você falou, porque a pergunta seguinte tem, né, já tem uma relação com isso que você acabou de citar aí. Mas antes eu queria mostrar, eu tive o prazer de ler a biografia da Teresa, né, um calhamaço aqui, olha só, né, mais 500 páginas, um pouquinho mais, deixa eu ver. 700? Não, 700, quase 750 páginas, que eu confundi com outra biografia que eu li recentemente, que é do Mário de Andrade também, Em Busca da Alma Brasileira, que são 500 e poucas páginas, mas enfim, e eu tenho essa aqui, Teresa, e tenho uma que a Rocco, ó, tá fechadinha ainda, que a Rocco me presenteou, então eu estou aqui, dá de presente, mas é muito importante isso que você falou, a preservação dos documentos, porque essa pergunta tem a ver com isso. O Rui Castro diz em seu livro, A Vida por Escrito, que uma das primeiras coisas que um biógrafo deve aprender é localizar pessoas e documentos do biografado. Como se deu isso no teu processo de escrita? Sabemos que Clarice tem uma coisa com a idade dela. Ela diz que chegou ao Brasil com apenas 2 anos, mas alguns estudiosos da obra dela afirmam que a autora chegou com mais. Afonso Romano de Santana e Maria Colasanti, quando ainda muito jovens, numa entrevista no MIS, questionou a idade de Clarice e ela desconversou. Isso está gravado. Nem no túmulo da autora há a idade de nascimento dela, só a de morte, em 1977. Não estamos aqui questionando a idade de Clarice. Clarice é Clarice, mas o programa tem esse viés mais provocativo, longe disso. Mas, como se trata de uma biografia de documentos, né, outras informações, outros documentos, algumas pessoas poderiam estarem de forma imprecisa, enfim, serem imprecisas, né? Como foi esse teu processo de busca de pessoas e fontes? No caso de uma biografia, aquilo que a gente precisa realmente trazer à superfície para que o leitor possa ter informações verídicas, enfim, consistentes, não é isso? No caso especificamente do Nascimento, uma estudiosa canadense que se apaixonou pela obra de Clarice Lispector, mudou-se para o Rio de Janeiro, foi essa pesquisadora que, ao pesquisar
no Arquivo Clarice Lispector, da Fundação Casa do Rui Barbosa, onde nós temos o Arquivo Museu de Literatura Brasileiro, que foi uma ideia do nosso Carlos Drummond de Andrade, veja você. A Claire Barran, ela encontrou um documento que dizia exatamente o verdadeiro ano de nascimento, que é 1920. Ela nasceu dia 10 de dezembro de 1920. Então, a partir dessa descoberta da Claire Barran, que ela publica na tese de doutorado dela, quando ela defende no Canadá em 86, os outros estudos biográficos foram adotando esta data. Inclusive, os próprios livros da Clarice, que publicavam o nascimento como 1925, alteraram. Né? E depois isso se consagrou. No meu caso, eu não só fui à Casa do Rui Barbosa, que, claro, era o primeiro, né, era a primeira instituição que qualquer pesquisador que quisesse levantar os dados biográficos Clarice teria que fazer, mas como eu falei anteriormente, eu encontrei o Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional estava lá, quieto, ninguém tinha falado nele. Como, na época, eu estava em contato com esse assunto, com esse tema da chegada dos imigrantes, né, eu consegui encontrar no Arquivo Nacional os processos de naturalização, veja você, da família do Lispector, então, do pai dela, da própria Clarice, das irmãs Elisa, Tânia Kaufmann, dos primos da família da mãe dela, família Rabin e Crimo Gold. Então, investigando, né, lendo esses processos de naturalização que estão lá no Arquivo Nacional, foi que então que eu fiz esse levantamento de como a família deixou a Ucrânia e se dirigiu para o Nordeste brasileiro, porque eles se fixaram primeiro em Maceió, né, e depois em Recife. Para você ter uma ideia, quer dizer, no Arquivo Nacional, no processo de naturalização do pai da Clarice e de uma das irmãs, Tânia Kaufmann, foi onde eu encontrei o passaporte que a família tirou em Bucareste, que é o único documento que, então, né, que a gente sabe que está lá, né, onde a gente tem quando a família chegou em Bucareste para poder justamente depois vir para o Brasil, que é 1922. Então, com esse documento, eu fui rastreando, quer dizer, essa cronologia e todos esses outros que eu falei. Então, basicamente, são esses processos de naturalização que me deram esse suporte. Claro que, paralelamente, o quê? Os depoimentos. Então, eu entrevistei mais de 100 pessoas, entre pessoas muito íntimas, até pessoas que, por exemplo, tiveram somente um contato com a Clarice Lispector, e, claro, os familiares, né, para que eu pudesse delinear esse percurso. Então, assim, as fontes elas foram basicamente os documentos, desses que eu citei, e os depoimentos, né? Os depoimentos onde eu pude resgatar, confirmar e trazer novas informações desse itinerário biográfico e literário. Além também, eu cito o arquivo do Itamaraty, que era um arquivo também que ninguém tinha falado nesse arquivo, no arquivo do Itamaraty, que existe aqui no Rio de Janeiro, onde eu pude rastrear todo o itinerário da vida diplomática, porque ela se casou com o Maurício Javarente, que era diplomata, né? Então, também é um arquivo importante de se mencionar na pesquisa da biografia de Clarice Lispector. Bacana. Aquilo que eu falava no começo, essa tua relação, admiração, né, fã, como eu também sou, leitor de Clarice há muito tempo, sou um leitor fã, mas você é a biógrafa dela, né? Então, essa relação, além da biografia de Clarice, você editou diversos outros livros sobre ela, Correspondências, Minhas Queridas, Aprendendo a Viver e outros escritos. Além disso, organizou Clarice na Cabeceira, Contos e Crônicas, O Rio de Clarice, entre outros. Você já era uma leitora assídua de Clarice, como você falou, você é essa leitora e uma admiradora da autora, certo? Então, o que fez como biógrafa para manter um distanciamento biografada e evitar redimi-la? Digo isso porque a primeira coisa que Philip Roth disse ao seu biógrafo, que era um grande leitor do autor do icônico livro O Complexo de Portnoy, foi: não quero que você me redima. Então, como é que é essa relação de um admirador, de um fã, enfim, de uma pessoa muito envolvida com o trabalho e que admira e que tem vontade de conhecer,
mas ao mesmo tempo precisa dizer a verdade, contar a verdade, como é, na verdade, o verdadeiro objetivo de uma biografia, ou seja, contar a verdade. Não estamos falando aqui de outros tipos de biografias, né? Mas sim dessa biografia que você escreveu. Então, como que você fez para... Clarice, eu admiro, mas eu sou a tua biógrafa, então eu vou. Como que ficou isso? A minha narrativa, quando eu comecei a compor o Eu Sou uma Pergunta, eu fiz a seguinte opção: era uma narrativa distanciada, tanto que, na época, na defesa da dissertação, eu vi da banca, né, algumas observações nesse sentido, que talvez eu estivesse sendo um tanto quanto neutra nessa narrativa. Mas inclusive eu justifico isso na nova edição, no Procura a Própria Coisa, dizendo o seguinte: eu fiz uma escolha, eu peguei fontes, né, trouxe essas fontes, e nessas fontes eu fiz uma seleção daquilo que me interessava, no sentido de quê? De mapear o percurso biográfico literário de Clarice Lispector. Bom, isento, sem nenhum tipo de... É o que estava lá, o que eu encontrei nos documentos. Tá? E compus uma narrativa mostrando isso. Se você ler a biografia, você vai perceber isso. É o leitor que vai fazer a sua interpretação sobre a história dessa vida. Não é a biógrafa, sim, ela tem uma participação determinante. Por quê? Porque nós, biógrafos, escolhemos as fontes, mas as fontes nos vêm à medida que a gente vai pesquisando. Então, exemplo, os depoimentos. Os depoimentos são fundamentais para você compor essa narrativa, né? Só que, assim, quem concede o depoimento é que vai dar sua versão sobre aquilo. Cabe à biógrafa, e isso aconteceu em alguns momentos, de avaliar se aquilo que está sendo dito tem, de fato, um caráter de verdade. Verdade no sentido, porque você sabe, né? A memória, ela abstrai. A passagem do tempo, às vezes você acha que você vivenciou tal fato com aquele seu amigo, né? Só que o tempo passou e quando você vai contar isso para um biógrafo, por exemplo, aquilo pode vir com outras camadas. Então, é uma coisa que eu sempre tive muita preocupação, porque se trata de uma vida. Essa vida não é minha. Essa vida não me pertence. Os biógrafos não são donos da vida de seus biografados. Então, nós temos que ter, sim, muito respeito com essas vidas. E até porque essas vidas estão entrelaçadas a outras vidas. Só para te dar um exemplo que acontecia muito nos depoimentos, aí, às vezes, eu ia conversar com uma pessoa e aquela pessoa começava a se emocionar, chorava. Por quê? Porque ela estava falando não só da Clarice, ela estava falando da própria vida dela. Entendeu? Então, assim, esse tipo de cuidado, né, com como aquela história vai ser contada tem que estar presente no nosso trabalho como biógrafo. E no meu caso, eu acredito que eu consegui eu acho que eu consegui dosar bem, né? Eu acho que o leitor, diante daquelas fontes que eu coloquei disponível no texto, ele vai construir a sua biografia de Clarice Lispector. Porque uma biografia, ela não se esgota num livro. Você pode ter inúmeras biografias de Clarice Lispector, como tem, né? Nós temos algumas. Como você pode ter inúmeras biografias de outros autores. Eu acredito nisso. Por isso que eu sempre faço questão de dizer, né? É uma biografia de Clarice Lispector. Né? Nós não somos donos da vida de ninguém. Nós somos admiradores. No caso, sou admiradora, leitora de Clarice, mas não sou dona da vida dela. Perfeito, perfeito. Está respondido. Tereza, agora a pergunta do Pois é Poesia, que tem um viés provocativo. Você responde se quiser, responde como quiser. Uma vida cabe num livro? O que eu acabei assimilando é que, assim, como há reedições, revista e ampliada, isso já praticamente responde, né? A vida não cabe, porque vai. Mas diga aí, o que você pensa? Uma vida cabe num livro? Com certeza, não cabe, não cabe. Se você vai ficar a vida inteira, né? Eu mesma, né, quando fui fazer essa reedição, eu constatei, entendeu? Assim, os anos me disseram, gente, como é que eu não tinha chegado a essa conclusão há 30 anos atrás? Entendeu? Quando eu fui relendo o material e fui cruzando com outras fontes que eu tinha.
Entende? Então, assim, você está sempre reescrevendo aquela vida, porque o teu olhar, em determinado momento, ele é de um jeito. Anos depois, ele está de outro, né? Que é a maneira como você interage com aquele material que você tem em mãos, né? Sim. E além, eu sei que você tem diversos outros projetos, inclusive eu ainda quero fazer o Rio de Clarice, eu quero fazer esse passeio, né? Mas me diz uma Está coisa, convidadíssimo, está tá convidadíssimo. certo, desde da feira lá que nós estivemos juntos, é, você parou a biografia Clarice ou você tem a ideia, enfim, o projeto de escrever uma biografia de uma outra personalidade, uma outra celebridade, enfim, alguém que se admira ou não? Parou em Clarice mesmo? Como? Estou falando das biografias, não dos seus livros, dos seus... Eu tenho eu tenho na realidade assim, um perfil biográfico, não é com nível de pesquisa como eu fiz com Clarice, sobre a Chica Xavier, que já foi publicado pela editora Eldorado. Chama-se Chica Xavier, Mãe do Brasil. Foi uma atriz extraordinária, né? E que teve um Sim. papel importantíssimo, né? No movimento negro, enfim. Essa biografia já foi publicada pela Eldorado em 2017. Mas, assim, ensaios biográficos, como o da Clarice, eu não acredito que eu faça mais nenhum. Mas eu tenho na linha do Rio de Clarice, que é esse projeto que eu tenho, do passeio, e que virou livro, eu estou dando continuidade a esse projeto. Então, agora eu vou lançar esse ano, pela Editora Autêntica, o Rio de Fernando Sabino. Então, eu estou nessa trilha da literatura brasileira, né? Quer dizer, que é a nossa paixão, né, Reinaldo? Assim, nós que amamos a literatura, você que é artista, você sabe disso. Então, assim, são tão poucos espaços para que nós falemos da nossa literatura, que assim, eu acho que se a gente está por aqui, a gente faz a nossa parte. Então, o Rio de Fernando Sabino vai sair ainda esse ano. E o Fernando, enfim, não preciso dizer, né? Também é uma figura extraordinária. Maravilha, estou aqui com o Rio de Clarice, passeio afetivo pela cidade, Teresa Monteiro, olha só, maravilhoso, várias fotos, enfim, o passeio mesmo, eu que adoro o Rio, enfim, a história do Rio, fantástica, uma dica também aqui, né, do Rio de Clarice. Teresa, querida, eu te agradeço imensamente, nosso papo aqui é muito curto, bom te rever, espero te encontrar aí nos outros eventos, as feiras do livro, feiras literárias por aí, enfim, tá bom? Sucesso nas Tá, tuas muito obrigada, empreitadas. Reinaldo. Adorei conversar com você novamente. Muito Maravilha. obrigada pelo convite. É uma honra. Pena que é muito curto. Eu ficaria mais tempo com você aqui conversando, diversas perguntas, mas esse é o tempo que nós temos. Obrigado mesmo, mas foi muito bom mesmo, querido. Foi sim. Pois é, poesia. Poesia.